No ano de 2019, a banda de punk rock Bad Religion lançou um novo disco, chamado Age of Unreason. Infelizmente eu não vou ter tempo de abordar todo o disco. Provavelmente eu faço um vídeo separado só para discutir ele. Mas no momento que foi revelado o setlist do disco, uma das músicas me chamou a atenção logo de cara pelo seu nome, End of Story. E quando eu escutei a música, logo de início ela já me conquistou. Na segunda frase ela cita um ponto que eu já venho pensando há um tempo. A música cita talvez a nostalgia como uma coisa nociva, como algo que está sendo utilizado de forma negativa. E imediatamente isso me remeteu a uma das melhores histórias em quadrinhos que eu já tive contato. Bom, antes de falar de Watchmen, a música do Bad Religion diz: a nostalgia não é uma desculpa para estupidez. A primeira vez que eu tive esse questionamento foi lendo Watchmen, do Alan Moore e Dave Gibbons, onde a nostalgia é mostrada constantemente como uma manobra de marketing. Um dos personagens centrais da trama, Ozymandias, ele tem uma empresa gigantesca de cosméticos, que é chamada literalmente de nostalgia. O interessante é a análise que o quadrinho faz com a questão da nostalgia com o momento histórico que ele se passa. O Watchmen se passa durante a Guerra Fria nos anos 80, em que o quadrinho descreve o mundo como um lugar de incertezas e de desespero. As tensões entre os Estados Unidos e a União Soviética nunca foram tão grandes e assustadoras, para falar a verdade. É até um pouco difícil hoje fazer o exercício de pensar como foi naquela época, porque o volume de informações, a forma de recepção de informações era completamente diferente. A gente tem que pensar que as pessoas tinham acesso aos jornais pela manhã e algumas notícias espaçadas de rádio durante o dia. E os jornais noticiavam alguns rumores, algumas coisas que apareciam, como testes nucleares em que eram sentidas em algumas regiões um aumento no nível de radiação médio para aquele lugar. A já escassa quantidade de informações era desesperadora, e no fim as pessoas só esperavam que o mundo podia acabar a qualquer momento. Em meio a essa sensação toda, qualquer coisa que trouxesse uma lembrança de um período de mais paz, prosperidade e avanço seria facilmente assimilado pelas pessoas como algo bom, como se conseguisse remeter às glórias do passado por meio de um produto. A ideia funciona mais ou menos como se quando você evoca uma coisa do passado que parece glorioso, um pouco dele volta, um pouco da sensação boa retorna às pessoas. Inclusive isso fica muito claro em como o quadrinho trata o marketing dos produtos da nostalgia, em que na HQ mostra um painel com o produto nostalgia com a seguinte frase: onde está a essência que era tão divina? Em que fica óbvio em que a ideia de uma essência divina do passado realmente existiu, mas onde ela está agora? Talvez você consiga uma dose disso nos produtos nostalgia. Muitas vezes a ideia que o quadrinho passa é que em tempos de crise a nostalgia ela vai ser a certeza de venda. Provavelmente não é coincidência a quantidade de remakes da Disney em meio a tempos sombrios que vivemos hoje. A HQ Watchmen, no final de cada capítulo, coloca um anexo para o leitor, seja com informação dos heróis do passado ou qualquer outra coisa. No anexo do capítulo 10 de Watchmen, Ozymandias está discutindo algumas estratégias de venda para os seus produtos, seja a linha de brinquedos e, em determinado momento, a nostalgia. Quando entra a parte da nostalgia, tem uma carta da diretora, mais ou menos ali, alguém que comanda a parte da nostalgia das indústrias Vade. E a carta inicia com ela falando sobre uma estratégia de marketing de um produto feminino, com uma mulher utilizando roupas sensuais que também remetem ao passado, não são uma coisa contemporânea naquele momento da história. Mas o mais interessante que isso é que logo em seguida que ela fala dessa estratégia de marketing desse produto, ela dá um certo depoimento sobre como as campanhas de venda dos produtos nostalgia estão funcionando. Parece-me que o sucesso da campanha está diretamente ligado ao estado de incerteza global existente nos últimos 40 anos ou mais. Em uma era de estresse e ansiedade, quando o presente parece instável e o futuro improvável, a resposta natural é afastar-se da realidade, recorrendo tanto a fantasias do futuro como a visões modificadas de um passado semi-imaginário. E é nesse ponto que temos algumas coisas-chave quando a gente discute essa questão da nostalgia, que são as fantasias sobre um futuro e um passado semi-imaginário. E bom, sabendo disso, tem que deixar uma coisa clara, que essa questão do mercado, da venda de produtos com relação à nostalgia, não é o problema, ela é o sintoma. Talvez o principal e mais grave sintoma de todos. Isso serve como um indicador do problema. E para deixar isso um pouco mais claro, o Alan Moore, ele recentemente tem um documentário novo chamado A Cabeça de Alan Moore,
Na produção ele responde várias perguntas, e em meio a elas tem uma frase meio polêmica em que ele relaciona a eleição do Donald Trump com a quantidade de filmes de super-heróis produzidos nos Estados Unidos. I have a feeling that the current tsunami of American superhero movies is really not doing our culture any good at all. And I would only note that 2016, the year in which Britain voted for Brexit and in which America elected what appears to be a gigantic Nazi Satsuma, 6 of the 12 biggest grossing films were superhero movies. This is bad news for culture. If we've got this infantilization, if we've got this refusal to grow up, a refusal to take responsibility for the adult world in which we all find ourselves taking part, and yes, this is a very complex world and it is scary, and none of us wants to admit that we are now the generation that is in charge of it, so we retreat to these fantasies of empowerment, which I previously had a distaste for after my childhood love, but now I have a kind of toxic aversion to, because I really think that they are damaging culture. I think that they are damaging the human imagination. Nesse caso ele não fala exatamente da nostalgia, mas ele cita a questão como uma recusa de crescer e assumir nossas responsabilidades. Inclusive ele diz que é muito confortável mesmo viver em um mundo onde você tem proteção, onde você não tem responsabilidades, onde você é criança e consome histórias e vive uma vida muito mais tranquila do que como um adulto que, no fim, é responsável por essa geração e pelas gerações futuras. E ele relaciona essa ideia de amar tanto os super-heróis como uma recusa de crescer. A ideia das pessoas manterem os super-heróis como símbolos eternos de poder e empoderamento, porém com o mesmo pensamento infantil que elas tinham com 10, 11 anos de idade. Porque aquele sentimento bom continua vivo dentro das pessoas, mas no fim, segundo Alan Moore, elas não evoluem. Bom, e o problema disso vem logo em seguida. Novamente voltamos àquela ideia de que o problema não é exatamente a produção cultural e o mercado, como ele se comporta com a venda da nostalgia para as pessoas, mas novamente relacionando tanto a ideia do Moore quanto a questão já em Watchmen. Isso é um sintoma. Como Alan Moore relaciona a produção dos filmes de super-heróis para a eleição do Trump, nós podemos ver isso acontecendo um pouquinho mais na prática, talvez no Brasil, em que nessa ideia de um passado semi-imaginário e um país em um momento de crise, números de violência exorbitantes, entre outras coisas, uma das questões que talvez tenha sido lembrada de uma forma nostálgica por parte da população é a ordem. É uma ideia de ordem que veio da ditadura militar. E fez-se a ordem. E com isso, gradualmente nós vimos as pessoas evoluírem da ideia de que talvez a ditadura militar no Brasil não tenha sido tão ruim. Naquela época tinha uma coisa muito boa, que era a segurança e a ordem. E o passado foi tão semi-imaginado, foi tão moldado a ponto de que algumas pessoas começaram a pregar que aquilo foi uma revolução, aquilo foi um salvamento para o país de uma coisa muito pior que podia ter acontecido. E até idealizam isso para um futuro, para um novo futuro fantasioso e em que elas imaginam que talvez fosse instaurado um novo regime e tudo de bom aconteceria conosco. Voltaria a ordem, a segurança e a prosperidade. Mas novamente, isso tudo é uma ideia semi-imaginária. Isso não é um fato. Muito provavelmente as pessoas vão ser tomadas pelas lembranças que ela tem da sua juventude, em que até muitas informações eram censuradas e não chegavam nas pessoas, então elas não tinham nem noção de como era realmente a violência naquela época.
em que elas eram jovens, em que elas aproveitaram talvez alguns dos melhores momentos de suas vidas, e não tenham um julgamento tão perfeito quanto a isso. Novamente parece uma recusa em crescer e procurar novas soluções para o mundo, porque hoje ele é diferente, hoje ele é mais complexo e a ditadura nunca foi solução para nada, para falar a verdade. É uma recusa da nova geração de perceber que ela cresceu, ela precisa assumir a responsabilidade e largar aquele conforto das suas infâncias e juventudes que pareciam tão seguras e prósperas. E bom, às vezes parece que a nostalgia não tem tanta relação exatamente com essa questão, mas eu vou dar um exemplo em uma camada muito menor, esquecendo ditadura militar, Bad Religion e Watchmen. Eu vou entrar rapidinho na discussão dos videogames. Grande parte das pessoas que hoje consomem videogames cresceram consumindo videogames. E as principais marcas que estão vivas ainda hoje são a Nintendo e a Sony. É possível perceber que existe uma certa fidelidade das pessoas quanto às marcas, porque realmente elas cresceram consumindo aquele produto. E as empresas se aproveitam reembalando o mesmo produto milhares de vezes e as pessoas consomem. Às vezes nem é porque aquele produto é tão bom, é tão perfeito. Mas em muitos casos é simplesmente pela fidelidade, pela sensação de lembrança e nostalgia que elas têm por aquilo. Vendo como numa questão mercadológica, como do videogame ou dos quadrinhos, você consegue fisgar tão bem uma pessoa a ponto dela ser fiel a uma marca, a uma empresa. Isso é ainda mais poderoso pensando em sociedade, política e até em religião também. Esse pensamento sobre a nostalgia não é uma coisa exatamente nova. Até quando criança se tem o questionamento de por que no passado tudo é tão melhor. É um certo costume escutar que o passado foi melhor, que as coisas antes eram melhores. As músicas, os jogos, os quadrinhos. É relativamente comum escutar opiniões sobre coisas que eram melhores no passado, inclusive a segurança, a política, a família, entre vários outros aspectos que são denominados de forma genérica como piores na atualidade. E bom, como disse o Bad Religion na música, nunca existiram eras de ouro, nunca tivemos um passado glorioso, porque o presente se faz com o passado, e se o passado tivesse sido tão bom, o presente não seria tão ruim. Meu nome é John Holland, e se você quiser acompanhar outros vídeos como esse, dá uma olhadinha no canal. Obrigado.